E aí, pessoal, tudo bem? 28 de outubro. Bora fazer a nossa reflexão, a nossa leitura. A pessoa tá atrasada hoje, mas antes tarde do que mais tarde, né não? Nesse capítulo 28, ele vai falar muito da relação do rico e do pobre, do rico que oprime o pobre. Mas ele vai falar, acima de tudo, do pobre que adquire a inteligência. Porque a pessoa pode não ser rica, mas se ela vai atrás de sabedoria, se ela adquire inteligência, ela como que desmascara o rico. Ela simplesmente não se deixa levar pelos desejos e pela vontade dos ricos. Ela sabe distinguir, ela sabe discernir o que é bom e o que é ruim para ela. Por isso que a todo tempo em Provérbios, Salomão insiste em que a gente busque o ensinamento, em que a gente busque sabedoria, em que a gente estude a palavra. Porque a palavra, ela realmente nos ensina muita coisa e nos livra de muitas armadilhas. Então, nesse capítulo 28, ele fala exatamente isso. Tem o oposto, o rico e o pobre. E o rico, por ser rico, ele se acha, né? Muitas vezes as pessoas com propriedade, com posses, eles se acham mais que os outros. Mas tem muita gente com propriedade e posse por aí que não tem sabedoria. E quem que vai lá e desbanca essas pessoas? São os pobres, né? São as pessoas que realmente vão atrás do ensinamento. Então vamos ver o que ele tem para falar aqui pra gente. O ímpio foge sem que ninguém o persiga, mas o justo sente-se seguro como um leão. A pessoa que não adquire sabedoria e que só faz coisa errada na vida, ela vai viver sempre fugindo. E o justo, ele está sempre tranquilo. O justo, não importa, ele é justo, ele não importa se ele é rico ou se ele é pobre. A pessoa que observa a palavra, que vive de acordo com os ensinamentos, é considerada uma pessoa justa. Que bom que os governantes fossem justos, né? Que bom que seria se fosse assim. Mas nem sempre isso acontece. Por causa do pecado de um país, multiplicam-se os chefes, mas sobre um homem sábio e sensato a ordem perdura. Olha o que ele está falando. Por causa do pecado de um país, multiplicam-se os chefes. Muito cacique para pouco índio, né? E na verdade a gente tem muito cacique e cada um deles querendo se mostrar mais que o outro. Dá uma olhadinha como que está o nosso cenário político, como que está essas questões de STF, deputado, essa confusão toda. É muita gente querendo se sobressair na desgraça do povo. Proposta mesmo para resolver problemas, poucas, mas muita gente querendo tirar proveito. Um pobre que oprime miseráveis é qual chuva torrencial, causa de fome. A pessoa que já esteve no campo da pobreza, do lado da pobreza, e que se sente no direito de oprimir um outro pobre, o castigo e a disciplina dele vai ser muito grande. Quem abandona a instrução louva o ímpio, quem a observa faz-lhe guerra. Quem abandona a instrução? Hoje em dia, nós temos pessoas que elas se sentem amadas, elas não observam a palavra, e muitas pessoas que são conhecedoras da palavra vão lá e louvam essa pessoa e elogia só para estar junto dessa pessoa. Ela coloca de lado tudo que ela conhece, todo o ensinamento, e se coloca a favor de uma pessoa que não está cumprindo e sendo obediente com a palavra, simplesmente para se mostrar um dos dela. E aí ele está falando aqui, quem não observa lhe faz guerra. E outra coisa, as pessoas hoje em dia gostam de ouvir só aquilo que faz cócegas nos ouvidos, que as deixam sentir felizes. Então é por isso que muitas pessoas hoje em dia elas são manipuladas.
Porque a pessoa chega com uma conversinha, chega com um elogio, chega louvando e ela simplesmente já se sente maior, já se sente melhor e acaba o quê? Cai no golpe, né? Como diz o ditado hoje, o golpe tá aí, cai quem quer. Mas por quê? Porque as pessoas adoram ouvir aquilo que elas têm vontade. Se você for lá e falar a verdade, dificilmente essa pessoa continua no seu convívio. Porque hoje em dia, nós só queremos saber de pessoas que falem aquilo que a gente quer ouvir. E isso a gente tem que repensar. Porque amigo que é amigo, fala aquilo que você precisa ouvir. Você estando certo ou errado, há coisas que nós precisamos ouvir. E nós temos que ter discernimento e nós temos que ter humildade para ouvir e entender, opa, isso daqui eu realmente poderia ou posso fazer melhor. É disso que se trata. Quem abandona a instrução, louva o ímpio. Quem a observa, faz-lhe guerra. Os homens maus não compreendem o que é justo. Os que buscam o Senhor tudo entendem. Por quê? Porque quem ouve a palavra, quem está munido de sabedoria, consegue adquirir inteligência, consegue discernir melhor as coisas. Mais vale um pobre que caminha na integridade do que um rico em caminho tortuoso. O que está falando aqui? Se for para ser rico, fazendo coisas erradas para enriquecer, é melhor que você continue pobre. É melhor, porque mais vale um pobre caminhar na integridade, já diz a palavra, né? Do que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma. E é disso que se trata isso daqui. Quem aumenta a sua fortuna por usuras e logros, ajunta para o que tem piedade dos pequenos. Aquele que afasta o ouvido para não ouvir a instrução, até em sua oração é um objeto de horror. Gente, quem despreza a instrução, quem despreza os ensinamentos, quem não ouve e não pratica a palavra, até as orações dele, Deus também vai desprezar. Porque nós temos que ser obedientes, nós temos que ser tementes a Deus. Ou seja, estar todo o tempo buscando fazer a vontade de Deus. E se a pessoa simplesmente não quer dar ouvidos, não quer adquirir inteligência, não quer adquirir sabedoria, Deus também vai se colocar no direito de não ouvir as orações dele. O rico julga-se sábio, mas o pobre inteligente penetra-o a fundo, ou seja, o pobre, com instrução, desbanca um rico. Porque muitos ricos, muitas pessoas que têm posses, não têm sabedoria. Quem dissimula suas faltas não há de prosperar. Quem as confessa e as detesta, obtém misericórdia. Gente, como diz na palavra, é preciso confessar. É preciso se expor. Sem exposição, sem a confissão, não há cura. Se você vive encobrindo os seus erros, se você vive encobrindo as coisas que você faz de errado, não tem como você adquirir o perdão. Não há forma. Então, é preciso confessar, é preciso se arrepender. É esse o processo. Um príncipe destituído de senso é rico em extorsões, mas o que odeia o lucro viverá longos dias. O homem sobre o qual pesa o sangue do outro fugirá até o fosso, não o retenhas. Quem tem o sangue do outro nas mãos, Deus até perdoa. Mas a disciplina não tem como você abrir mão dela. Você fala, ai Renata, Deus perdoa tudo. Se você confessar e se arrepender de coração, Ele perdoa. Mas se você simplesmente achar que você vai ser perdoado, que não tem que ter a disciplina, não é isso. Não é disso que se trata. O que caminha na integridade será salvo. Quem seguir por caminhos tortuosos cairá no fosso. Quem cultiva seu solo terá pão à vontade. O que corre atrás das vaidades se fartará de miséria. Quantas pessoas correndo atrás de ilusões, de viver de ilusões.
Está lá o campo e ela não está cultivando o solo. Deus deu talento e ela não está usando o talento, está enterrando o talento e procurando viver de uma forma de ilusão, uma forma fácil. Não existe coisa fácil. Não existe. Olha o exemplo de José. Olha tudo que ele teve que passar. E aí você fala, tudo que ele teve que passar, Deus honrou? Houve uma promessa? Sim, honrou, houve uma promessa. Mas teve trabalho, teve sofrimento, teve poda, teve forja. Não é assim fácil. A vida não é fácil. Nós estamos todo o tempo sendo forjados. Como vaso na mão do oleiro, Deus está a todo tempo nos moldando. E é isso que Ele pede, que a gente se entregue de coração, para que a gente possa ser forjado, para que a gente possa ser moldado. E nesse processo há dor, há sofrimento. Não é tudo alegria. Mas você imagina quando ele vai lá e honra, e chega a promessa. Olha como que ele honrou José. É nisso que a gente tem que se apegar. Nas promessas. Viva o processo. Não passa pelo processo, não vai sobrevivendo o processo. Viva o processo. Agradeça a Deus, seja grato. Porque se Ele está te moldando, se Ele está te destruindo, se Ele está te disciplinando, é porque algo de muito grande Ele tem para você. E isso é uma promessa. O homem invejoso precipita-se atrás de fortuna. Não sabe que vai cair até sobre ele a indigência. Cuidado. Cuidado do que você tem inveja. Cuidado de tudo aquilo que você deseja do outro, mas que você não tem coragem de se mover na sua vida para ir atrás de algo melhor, de algo que você mesmo possa construir. Quem furta de seu pai ou de sua mãe, dizendo isto não é pecado, é colega do bandoleiro. Não existe isso. Furtar de qualquer que seja é pecado, é errado. O que se fia em seu próprio coração é um tolo. Quem caminha com sabedoria escapará do perigo. O coração da gente é enganoso. A partir de que momento? A partir do momento que a gente não dá o perdão, a partir do momento que a gente não faz a higiene, que a gente não faz a autoconsciência, que a gente não pergunta onde a gente pode melhorar. É enganoso. Nós precisamos observar. Cada dia que passa, nós podemos ser melhor do que ontem. Nós sempre podemos melhorar. E confiar, às vezes, no seu coração pode ser enganoso. Por quê? Porque se você não está dando perdão, se você está cheio de culpa, se você está cheio de remorso, você vai decidir algo com o coração completamente contaminado. E não há forma daquela decisão ser uma decisão acertada. É sobre isso. Então, cuidado quando você confia no seu próprio coração. E para terminar aqui, quando se erguem os ímpios, cada qual se oculta. Quando eles perecem, multiplicam-se os justos. Quando o ímpio está no poder, a gente só vai se apequenando. Quando eles perecem, os justos se multiplicam. E nós estamos muito necessitados de que tenhamos muitos justos na nossa sociedade, na nossa política, pessoas realmente comprometidas e fazem o melhor uns pelos outros. Só que não é só também ficar esperando de governo, de prefeito, não. Vamos tentar fazer isso cada um na sua própria casa. Se eu mudo a minha casa, se você muda a sua, nós mudamos como sociedade. Às vezes, a gente precisa simplesmente se ocupar daquilo que está nas nossas mãos. Porque se nós tivermos que depender de político, de governo, para que a gente possa ser alguém como sociedade, isso sim está errado.
Que a gente possa entender que nós precisamos fazer a nossa parte sempre, independente de qualquer coisa. O recurso, nós somos o nosso recurso. E é disso que se trata. Nós precisamos prestar atenção e estar cada vez mais atentos de fazer aquilo que nos cabe. Então, isso é um pouquinho do capítulo 28. Amanhã a gente volta para fazer a leitura do 29. Eu agradeço a cada um de vocês. Comenta, compartilha para que outras pessoas também possam acompanhar. Passem a palavra, passe os ensinamentos, faça a leitura junto com a sua família, junto com seus filhos. Dê testemunho. Foi tão legal esse fim de semana. Meu filho faz crisma e teve um jogo lá, torta na cara, de perguntas. Ele foi o único que não tomou tortada na cara. E tudo que eles falam, às vezes, eles me chamam de beata, disso ou daquilo. Ou seja, todo o ensinamento, tudo aquilo, querendo ou não, a gente acha que eles não estão absorvendo. Eles estão absorvendo, sim. Do jeitinho deles, eles estão absorvendo cada coisa que eles vão escutando. Então, não deixe de transmitir o ensinamento. Às vezes você está ouvindo alguma coisa, você está ouvindo uma pregação, e eles estão ali, eles estão ouvindo também. Se alimente de coisas que te faz bem. E passa isso para a vida dos outros. É disso que se trata. Tá bom? Um beijo e até amanhã, se Deus quiser.